Dando continuidade à história, o tempo cuida de tudo. Ditado pelo espírito de Marco Aurélio. Psicografia de Marcelo César. Narrado por Lucy. O Poder do Tempo. Volume 1. O tempo cuida de tudo. Capítulo 8. Às 7 em ponto, Estelinha bateu levemente à porta e escutou uma delicada voz lá de dentro. Entre! Estelinha abriu a porta e encontrou Angelina calçando os sapatos. Ao vê-la, seus olhos se arregalaram. Está lindíssima! Obrigada! Como conseguiu arrumar-se tão bela? Seu penteado está diferente. Estou acostumada. Desde jovenzinha, eu escolhia as minhas roupas, me penteava, me maquiava. Mamãe sempre me deixou muita vontade para fazer as escolhas. Pena eu não conhecer ninguém mais do lado da família do meu pai Eurico. Infelizmente, os seus avós morreram num desastre de trem antes mesmo de Eurico se casar com a sua mãe. Outros membros da família estão espalhados por aí. Eu tenho amizade com uma amiga muito querida, a Claudete. Trabalhamos juntas. Eu gostaria muito de conhecer o Rio de Janeiro, a capital do país. Deve ser um luxo. Angelina riu com gosto. É uma bela cidade. Eu nasci e cresci lá, portanto eu sou suspeita para falar algo inapropriado. Mas eu gosto muito de São Paulo. Vim muitas vezes para cá. Poderia ter vindo nos visitar. Serei sincera, nunca me dei bem com a sua mãe. Eu a conheci no dia do casamento dela com Eurico. Não simpatizamos muito uma com a outra. Questão de afinidades. Ela nunca tocou no seu nome. Eu sabia de você por uma das fotos do casamento e sei que mamãe ficou muito chateada quando Alfredo decidiu morar com a senhora. Alfredo me contou. Seu irmão é uma ótima pessoa, está se formando, arrumou um bom emprego, está namorando. Oh, tia Angelina, fico tão feliz. Eu gosto muito de Alfredo, sinto muita falta dele. Angelina retirou da bolsa uma carta e a entregou para Estelinha. Alfredo não tinha como vir, mas não se esqueceu da irmãzinha. Ele pediu que eu lhe entregasse essa carta. Estelinha pegou o envelope com franca emoção. Vou ler depois, senão vou estragar a maquiagem. Ela falou e olhou-se no espelho. Eu não consigo me arrumar como você. Questão de prática, asseverou Angelina. Venha cá, vou ajudá-la. Com delicadeza e paciência, Angelina desfez o coque e improvisou um penteado para a sobrinha. Em seguida, apanhou o estojo de maquiagem e pôs-se a trabalhar no rosto de Estelinha. Diga-me, quis saber Angelina, você precisa mesmo dos óculos o tempo todo? Por quê? Eu estou feia? De modo algum, os óculos combinam com seu rosto. Mas os seus olhos são tão expressivos. Estelinha os tirou e enxergou o ambiente com um leve embaçamento. Enxergo mais ou menos. Reconheço as pessoas, mas não vejo detalhes e eu nem consigo ler os letreiros à distância. Ótimo! Ela delicadamente pegou os óculos de Estelinha. Você tem olhos esverdeados. São bonitos e, como disse, expressivos. Estelinha corou. Verdade? Mamãe sempre disse que... Vamos fazer um trato? Qual? Vamos deixar a sua mãe de lado e pensar nas coisas que lhe fazem bem, que lhe causam bem-estar? De fato, nunca tive vontade. Quer dizer, vontade de fazer coisas, escolher, eu sempre tive. Mamãe sempre disse que eu não sei escolher, que eu sou inadequada. Eu aposto que ela diz que Antonieta é uma princesinha. Como sabe? Dedução. Enquanto retocava a maquiagem, Angelina notou as olheiras profundas. Não tem dormido direito? Não. O que acontece? Ansiedade? Insônia? Medo do escuro?
Estelinha mordiscou os lábios. Devia contar ou não à tia sobre os sonhos estranhos. Sentiu que podia confiar em Angelina. Eu tenho sonhos estranhos, quase pesadelos. Conte-me sobre eles. Estelinha contou rapidamente sobre o sonho em que percebia ser jogada para o alto. Angelina mexia a cabeça para cima e para baixo. Em seguida prosseguiu. O outro que eu tive há pouco se passa num convento, em uma época distante. Era como se eu fosse uma daquelas pessoas, embora as cenas se desenrolassem na minha frente. Angelina fez novamente que sim com a cabeça e percebeu uma presença espiritual e sorriu para si mesma. Tais inquietações devem ter se iniciado por volta dos 13 anos. Isso mesmo! Exclamou Estelinha. Foi logo quando eu passei a usar toalhas higiênicas. Ela corou. Quando você menstruou pela primeira vez. Isso! Não precisa ficar inibida. Você passou por um processo pelo qual toda mocinha passa quando atinge essa idade. Às vezes, as regras vêm antes, mas é natural. Sinal de que o seu corpo entendeu que você não era mais uma criança. Eu sei, é que a mamãe não me explicou muitas coisas. Apenas me levou ao médico e depois me entregou uma caixa de toalhinhas higiênicas. E os sonhos persistem desde essa época? Sim, o sonho em que me sinto arremessada para o alto começou naquela época. Semanas atrás, mamãe chamou um padre e ele veio me benzer. Foi quando eu passei a sonhar com um convento. Isso pode ser recordação de uma vida passada. Vida passada? Estelinha achou graça. Será que eu tive outras vidas? Acredito que sim, disse Angelina enquanto terminava de maquiá-la. Depois que os meus pais morreram, uma amiga me levou à Federação Espírita do Rio. Fui bem acolhida, passei a me interessar pelos estudos espíritas e eu tenho a certeza de que vivi muitas vidas e ainda vou viver outras mais. Isso é fascinante e profundamente perturbador, porque aciona a chave interior que nos permite entrar em contato com a nossa verdadeira essência e nos tornamos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Faz sentido, mas como posso ser responsável por tudo o que me acontece se a minha mãe decide tudo por mim? Boa pergunta! Ela decide por você porque você não decide por si mesma. Só você tem a capacidade de fazer escolhas que sejam mais assertivas em sua vida. Afinal de contas, é você quem convive consigo mesma o dia todo, a vida toda. Os outros não têm como descobrir o que se passa nessa cabecinha e nesse coraçãozinho. Eu sinto que é tão difícil, tia. Imagino. O espiritismo é capaz de me ajudar? Ele pode ser um facilitador. Carregamos muitos conceitos errados acerca de nós mesmos, assim como entendemos que Deus seja uma figura paterna que fica além das estrelas nos vigiando o tempo todo. É o que eu ouço aqui em casa. Então tudo o que eu aprendi no catolicismo está errado? Nem certo e nem errado, é uma maneira de interpretar as forças que regem o universo. E por essa razão determina como devemos nos enxergar e agir como indivíduos. Para os católicos e judeus, por exemplo, há um Deus único. Para os muçulmanos, há Maomé. E assim, cada um vive de acordo com os ensinamentos e preceitos da religião que mais lhe apraz. E o Espiritismo? Baseia-se no cristianismo. O evangelho utilizado pelos espíritas é todo alicerçado no Novo Testamento. Interessante! Poderei lhe explicar mais a respeito durante a recepção. Bom mesmo, tia, porque eu não tenho amigos próximos. Vai ser muito bom estar com você na festa. Ouviram bater a porta. Estelinha levantou-se e abriu. Era Felisberto. Papai! Ele estava deveras surpreso. Meu Deus, o que foi que fizeram com você? A insegurança bateu forte e ela mordiscou os lábios apreensiva.
Tia Angelina me ajudou e... Ele a cortou. Está lindíssima. Nunca tinha reparado nos seus olhos. São quase verdes. E esse penteado? Estelinha ia falar, mas Angelina levantou-se e cumprimentou. Como vai, Felisberto? Eu sou Angelina, irmã de Eurico. Muito prazer. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Gostou, papai? Ela pigarreou e encarou Angelina. Sei que sou filha do Eurico, mas foi Felisberto quem me criou. Ora, cortou Angelina com amabilidade. Seu pai morreu quando você tinha meses de vida. Natural que Felisberto seja de fato seu pai. Afinal, pai é aquele que cria, que educa, que dá amor, carinho. Eu amo essa menina como minha própria filha, emocionou-se Felisberto. Estelinha é um bálsamo na minha vida. Os três se emocionaram, contudo, a voz alterada de Bernarda os trouxe à realidade. Felisberto! Chamou em tom de reclamação. Os convidados já estão chegando e você deveria estar pronto. Eu me arrumo rapidinho. E você? Encarou a filha. Justo hoje inventou de mudar o penteado? Onde estão os óculos? Não aprovo. Estelinha baixou os olhos entristecida. Tia Angelina disse que ficou melhor assim. Felisberto retrucou. Verdade. Ela está tão linda. Bernarda fuzilou com o olhar e saiu sem falar nada. Emendou pelo corredor e bateu levemente à porta do quarto de Antonieta. Não diria que a caçula estava bonita. Isso ela nunca admitiria. Mas confessou para si mesma, em pensamento, que Estelinha estava diferente. O que foi, mamãe? Aposto que Estelinha ainda não terminou de se arrumar. Terminou, Antonieta. Está lá no quarto de hóspede com aquela mulher. Cumprimentei a irmã do papai. Não gostei muito dela. Tem pose de arrogante. É que essas cariocas acham que somos provincianas. Eu, para ser sincera, nunca gostei de Angelina. A gente não devia convidá-la. Bernarda ia censurar a filha do mesmo modo que fizera com Estelinha. Pediria para Antonieta trocar a gente por nós. Entretanto, a filha era sua princesa. Não que amasse Antonieta além da vida. Não. Bernarda simplesmente a achava linda e adorava o impacto positivo que a sua presença jovem, elegante e discreta causava nas pessoas. Jamais repreenderia Antonieta. Além do mais, era dia do seu aniversário. Fui obrigada, respondeu Bernarda de má vontade. O seu irmão, infelizmente, mora com ela. Não quis morar sozinho. Encontrei um apartamento tão bonito em Copacabana. Nossa, Copacabana, um sonho. A lua de mel de Isaurinha foi lá. Ficou hospedada no Copacabana Palace. Você vai para Buenos Aires, chique do mesmo jeito. Isso é, concordou Antonieta. Voltando ao meu irmão, bem, a senhora sempre cede quando Alfredo lhe pede algo. Ele é o meu primogênito, o único filho homem. Eu não posso contrariá-lo. Nunca foi bom irmão, sempre implicou comigo. Na verdade, quem implicava com Alfredo era ela. Antonieta sempre fora mimadinha, chatinha. Contudo, jurava que os outros é que eram chatos. Bernarda ficou quieta para não iniciar ali uma discussão. Desconversou e disse: Teresa falou que eu deveria convidar a irmã do seu pai. Mas por educação eu tinha certeza de que Angelina recusaria o convite. Se Teresa disse, Antonieta foi enfática, então devemos acatar. Ela é uma dama e grande inspiração para mim e as minhas amigas. É respeitadíssima e queridíssima na sociedade. Se ela achou de bom tom convidar a irmã de papai, provavelmente ela vai embora amanhã. Mal vamos notar a sua presença na casa. Assim espero. Hoje vamos anunciar oficialmente a data do casamento. Daqui por diante será um corre-corre daqueles. Bernarda emocionou-se. Minha princesinha vai se casar.
Não se emocione, mamãe. Sua maquiagem está lindíssima. Bernarda passou o dedo sobre os olhos e limpou uma lágrima. Recompôs-se e mudou de assunto. Vou apresentar o Décio Nunes para sua irmã. Antonieta fez um muxoxo. Ele flertava comigo no clube. Nunca me contou. Foi antes de eu conhecer o Rami. Décio é bem bonito, mas tão irresponsável, parece que não cresceu. Teresa veio com a ideia de apresentá-lo à sua irmã. Pobrezinho, tenho pena dele. Querer juntá-lo a uma menina tão estranha, tão sem atrativos. Estelinha sabe disso? Não. Disse-lhe que ela teria uma surpresa. Ela não vai querer nada com ele. Melhor, ele não vai querer nada com ela. Como disse, Estelinha não tem atrativos, é sem sal. É uma das minhas últimas tentativas de consertá-la. Não sei mais o que fazer para que a sua irmã se comporte como uma pessoa normal. Antonieta ia dizer que o melhor seria internar a irmã num sanatório. Contudo, sabia que o comentário iria entristecer a mãe. Apenas comentou. Tem razão. A senhora sabe o que faz. Além do mais, a noite será toda sua. Vamos mostrar a essa cidade que sabemos fazer uma bela festa e receber como ninguém. Capítulo 9. A brisa soprava leve e um cheiro agradável de damas da noite abraçava delicadamente o ambiente. As estrelas salpicavam o céu e 2 espíritos observavam os convidados. Deodato e Corina formavam um belíssimo casal. O amor dos dois era tão profundo, tão harmonioso, que havia uma aura de coloração rosa que os envolvia, e de mãos dadas caminhavam por entre os convidados. Aproximaram-se de Bernarda e Corina comentou: ela ainda está muito presa às ilusões do mundo terreno. Às vezes levamos um chacoalho para retornarmos à rota que decidimos abraçar antes do reencarne. Sim, mas não viemos aqui somente para ver Bernarda. Corina apontou com delicadeza e os olhos de Deodato a acompanharam. Ele sorriu. Angelina está radiante. Veja como a sua aura é clara. Aproximaram-se de uma mesa e lá estavam Angelina e Estelinha. Corina passou delicadamente as mãos sobre os cabelos de Estelinha. Ela está se tornando uma formosura, disse entristecida. Não fique assim, meu amor, tornou Deodato. Planejamos que ela voltaria sozinha. Precisa aprender a apoiar-se em si mesma. Eu sei, não gostaria que ela tivesse de enfrentar o que está por vir. Se Estelinha tivesse uma outra postura, outro comportamento, talvez pudesse passar pela experiência de uma outra forma. Não podemos esquecer que foi ela quem pediu para passar por isso. É verdade. Ninguém a obrigou a nada. Ela tem uma maneira um tanto distorcida de enxergar a si mesma. Não é à toa que ela usa óculos desde menina. Estelinha sempre teve dificuldades de lidar com a realidade. Nunca foi de encarar os seus problemas. Agora chegou um momento em que o seu espírito clama por mudanças em seu padrão de comportamento. Ela sonhou com um convento. Será que precisava neste momento ter contato com o passado? Tudo segue no caminho certo. O passado se manifestou porque é chegada a hora dela começar a limpar o coração de tudo que lhe foi desagradável naquela vida. Estelinha não pode prosseguir a sua jornada com o coração empeternido. Em todo caso, o espírito dela sabe que poderá contar conosco. Fico feliz que tenha reencontrado alguém que vai estar ao seu lado, a nossa querida Angelina. Eles beijaram as duas e se foram. Angelina sentiu a presença espiritual, fechou os olhos, respirou profundamente e, ao soltar o ar pela boca, comentou alegre: que noite magnífica! Sente o aroma que as damas da noite exalam? Gosto muito. É um cheiro que se assemelha ao do jasmim. Traz suavidade à noite. Felisberto aproximou-se com um copo de uísque na mão. Sentou-se ao lado da filha.
E então, minha filha, está gostando da festa? Está bem como Antonieta gosta, cheia de mocinhas da sociedade, figuras importantes, um monte de empregados servindo as mesas. Está tudo indo muito bem, avaliou Angelina. Também há festas assim no Rio. Eu não aprecio muito, eu prefiro reuniões menores com pouca gente. Felisberto a encarou e indagou. Como está Alfredo? Faz um tempo que não nos falamos. Adaptou-se muito bem à cidade. Está se transformando em um carioca nato, asseverou Angelina. Isso eu já havia notado, relembrou Felisberto. Na última vez que o vi, andava pela cidade como se nela tivesse nascido. Ele está namorando, papai, confidenciou Estelinha. É mesmo? Angelina confirmou e ele prosseguiu. Isso é novidade. Sua mãe sabe disso? Desculpe se fui indelicada, disse Angelina. Entretanto, Alfredo pediu para não comentar. Eu me animei e senti confiança em contar para Estelinha. Pode ter certeza de que daqui dessa mesa não sairá uma nota sobre esse namoro. Se Bernarda souber disso, vai querer ir até o Rio conhecer a moça, a família. Bernarda apareceu de supetão e quis saber. Saber o quê? Felisberto adiantou-se. Nada demais. Estava conversando sobre o fato de Estelinha usar menos os óculos. E imagine, ela suspirou e revirou os olhos. Maria Estela não enxerga um palmo à frente do nariz. Agora só me faltava essa, começar a tropeçar. Enxergo bem, só não consigo ler à distância. Doutor Aguiar já encomendou as lentes dos Estados Unidos. Paguei uma fortuna. Li numa revista que as lentes são duras. Eu não pedi pelas lentes. Não interessa. Eu já comprei e quando chegarem você vai usar. Aliás, levante-se. Por quê? A sua surpresa chegou. Bernarda deu um passo para o lado e um lindo rapaz sorriu para eles. Oi, Estelinha. Em seguida cumprimentou Felisberto. Como vai, seu Felisberto? Felisberto levantou-se de chofre e a contragosto apertou a mão do rapaz. Como vai, Décio? Muito bem. E o seu pai? Décio não gostava de falar do pai. Sorriu de forma forçada e respondeu. Viajou com o ministro para os Estados Unidos. Não sei quando volta. Angelina também se levantou e assim que apertou a mão do rapaz sentiu algo estranho. Muito estranho. Ela fingiu um sorriso e nada disse. Bernarda puxou Estelinha para sua direção. Venha, Décio quer falar com você. Ela olhou para o pai implorando por socorro e Felisberto tornou. Estamos terminando um assunto, daqui a pouco ela vai. Décio ficou meio sem graça. Bernarda bufou e estugou o passo enquanto puxava a filha. A filha é minha e eu decido se ela vai ou não conversar com o Décio. Venha, Maria Estela, agora. O pouco de segurança que havia adquirido esvaiu-se. Estelinha baixou os olhos e seguiu com a mãe para dentro de casa. Felisberto ficou sem palavras. Angelina tocou em seu braço e disse de forma amável. Não fique assim. Eu me sinto impotente na frente dela. Bernarda sempre arruma uma oportunidade de me tirar na cara que eu não sou o pai de Estelinha. Nem de Antonieta ou de Alfredo. Não ligo. Quando nos casamos, Alfredo tinha 9 anos e Antonieta estava para completar 7. Eles não me rejeitaram, mas nunca me chamaram de pai. Sempre fui o Felisberto, o marido da mãe deles. Já com Estelinha foi diferente. Ela era uma menininha. Fui eu quem organizou a festinha de aniversário dela de 2 anos. Ela sempre me chamou de pai. Tornou ele emocionado. Dá para perceber que vocês têm uma forte conexão. Sei que você é irmã de Eurico. No entanto, ela o cortou com amabilidade na voz.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eurico mal teve tempo de carregar Estelinha nos braços. Você é o pai dela. Tinha que ser assim. Assim como? Dessa forma. A vida ajeita tudo para que possamos crescer, evoluir como pessoas melhores. Acha mesmo isso? Por qual motivo a vida uniria você a Estelinha? Ele não soube responder e ela afirmou: por causa dos laços afetivos que ambos mantêm há muitas vidas. Interessante esse modo de interpretar a vida. Também acho. Estelinha me disse que leu uma matéria sobre o médium Chico Xavier e interessou-se pelo assunto. Ah, ela comentou, é? Fiquei de encontrar alguém que soubesse do assunto. Eu tenho um amigo no Rio que talvez possa me ajudar. Contudo, faz um tempo que não viajo para lá. Estelinha me contou sobre a conversa de vocês. Por isso perguntou-me se eu conhecia alguém que estuda a doutrina espírita. E você conhece? Ele quis saber. Sim, Angelina riu. Já sei até dos sonhos. Estelinha abriu-se com você? Ela fez que sim com a cabeça. Ela não é de se abrir com estranhos. Embora você seja da família, nunca tiveram contato. Foi bom termos nos conhecido. Eu estudo a doutrina espírita há anos. Talvez eu possa ajudar Estelinha a compreender o que se passa com ela. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Felisberto emocionou-se. Amava Estelinha como se fosse sua própria filha, quer dizer, como se ele a tivesse feito. Era algo que ele não sabia explicar, apenas sentir. Capítulo 10. Bernarda conduziu a filha e o rapaz até a biblioteca. Vou pedir para lhe trazer um refresco. Pode ser uísque, Décio pediu. É o que eu estou bebendo desde que cheguei à festa. Levantou o copo. Está bem. Bernarda consentiu e saiu. Ele voltou-se para Estelinha, olhos já avermelhados pelo excesso de etílicos. Acendeu um cigarro, fez uma brincadeira com a fumaça e esticou o copo. Beba comigo, broto. Vamos brindar. Não gosto de beber, tornou Estelinha. Assim que gosto, de mocinhas que não bebem. Fuma? Também não. Não gosto do cheiro de cigarro. Ele deu uma tragada profunda, soltou o ar e aproximou-se dela. Vai ter que se acostumar. Acostumar-me? Com o quê? Ele passou a língua pelos lábios e chegou tão próximo que Estelinha sentiu o hálito forte de bebida misturado a cigarro. Fez uma careta e afastou-se. Logo você vai ver. Não vê que nascemos um para o outro? Estelinha riu. Francamente, Décio, você nunca olhou para mim. As poucas vezes que nos vimos, você só tinha olhos para Antonieta. É claro, eu e a sua irmã praticamente crescemos juntos. Se não fosse esse turco do Rami, poderíamos ser cunhados e... Ela o cortou com secura na voz. O pai de Rami não é turco, é libanês. A mesma coisa. É como acreditar que brasileiros e argentinos façam parte do mesmo país. Décio deu de ombros. Nunca fui muito bom em geografia ou história. Mas um pouco de cultura não faz mal a ninguém. Eu sou bonito e sou herdeiro de uma das maiores fortunas dessa cidade, quiçá do país. Beleza e herança podem sumir com o passar do tempo. Ele bateu 3 vezes no tampo da escrivania e disse sorridente: Isso não. Você precisa torcer para que eu continue lindo e rico.
Estelinha exasperou-se sobremaneira. O que quer conversar comigo? Indagou a voz irritada. Mamãe Bernarda não falou? O quê? Que eu e você? Bem, você sabe, nossas famílias querem que namoremos. Estelinha horrorizou-se. Namorar você? É, podemos juntar o dinheiro das famílias. Que horror! Além do mais, casando-se comigo, você só terá vantagens. Vai se casar com um dos homens mais desejados do país. Quanta prepotência, Décio! Ele sorriu, tragou novamente o cigarro. Minha mãe e a sua mãe já conversaram sobre a data, a igreja. Quem tem que decidir isso sou eu. Não é o que parece, sabe? Ele rodou pela sala, entornou o copo de uísque e o colocou sobre a escrivania, apagando o cigarro no cinzeiro. Eu sou meio doidivanas. Gosto de aventuras. Sei bem sobre você. Está sempre arrumando encrenca. Briga com todo mundo. Já ouvi dizerem que gosta de... Ela calou-se. Décio sentiu o sangue subir. Que gosto de quê? Vamos, diga. Ela enrubesceu. Ouvir a mãe de Teresa conversarem sobre as preferências sexuais de Décio. Entretanto, Estelinha não tinha nada a ver com a vida íntima dele. Cada um que cuidasse de si. Procurou contornar o assunto. De viver de forma livre. Não o imagino casado. Um homem casado é um homem de respeito. Além do mais, lembro-me de que, vez ou outra, age de forma violenta. Eu não gosto de pessoas violentas. Ele aquietou-se e disse num tom alterado. Gosto que as coisas sejam feitas do meu jeito, caso contrário eu fique irritado, entende? São os outros que me aborrecem. Não sou violento, eu preciso me defender. Por meio de arruaça, briga, falta de educação? Não compactuo com isso, Décio. E tem mais, você despreza as pessoas que não fazem parte do seu círculo. Convenhamos, Estelinha, nascemos brancos, belos e ricos. Somos pessoas mais inteligentes que a média. Como pode afirmar? Acredita que berço e dinheiro nos dê inteligência? Que maneira mais estreita de ver a vida? O que importa é que eu não me misturo com pessoas pobres, negras, nem de classe média. Não gosto dessa gente. Nós nascemos para sermos idolatrados, bem servidos, e essa laia veio ao mundo para nos atender. Raimundo bateu na porta e entrou carregando uma bandeja. Décio pegou outro copo de uísque e em seguida perguntou: Onde você mora? O rapaz baixou os olhos e fez um gesto para sair. Se em casa eles não podiam conversar com os convidados, o protocolo criado por Bernarda para as festas exigia que nem encarasse os convidados. Os empregados deviam comportar-se como se não existissem. Estavam ali apenas e tão somente para servir, mais nada. Décio o segurou pelo braço com força e o rapaz quase derrubou a bandeja. É surdo? O rapaz baixou os olhos novamente, encarando o chão, timidamente disse: Não, senhor. Eu perguntei onde você mora, insolente. Durante a semana aqui. Nos fins de semana, que tenho folga, vou para casa. Não me interessa a sua rotina. Eu quero saber em que lugar você vive. Responda. No Canindé. Ele soltou o braço do rapaz e riu com desdém. Mora na favela do Canindé? É isso? Sim, senhor. E como se chama? Raimundo. Décio meneou a cabeça de forma negativa. Isso lá é nome? Não passa de um João Ninguém. Pode ir. O rapaz saiu envergonhado. Estelinha o repreendeu. Que maneira mais estúpida de tratar uma pessoa, Décio.
O Raimundo é um ótimo funcionário, um amor de pessoa. Uma pessoa? Chama esse mulatinho favelado de pessoa? Não. Ele é um serviçal, nasceu para servir. Só isso. Vai viver na miséria, casar-se com uma miserável e provavelmente os seus filhos também vão nascer e viver na miséria. Dessa forma vão perpetuando a espécie que nasceu para servir a nós, os belos. Você é patético. Ela fez sinal para sair e Décio segurou o braço dela com força. Eu decido a hora que você vai sair. Você está me machucando, solte-me. Não, primeiro eu quero isso. Ele puxou Estelinha para si e a beijou. Ela tentou se desvencilhar do beijo, assim que conseguiu se soltar, deu-lhe um tapa na cara. Afastou-se furiosa. Você me dá nojo. Assim que eu gosto das nervosinhas. Idiota, cafajeste. Isso me excita. Estelinha meneou a cabeça para os lados, sem dizer mais nada, rodou nos calcanhares e bateu a porta com força. Décio levou a mão à face avermelhada e olhos injetados de fúria murmurou: Estelinha, Estelinha, ainda vou lhe dar o troco. Capítulo 11. Estelinha estugou o passo e quase derrubou a bandeja de Raimundo, o empregado que estivera na biblioteca um tempinho antes. Ele fez um malabarismo e ela disse, lágrimas nos olhos: Desculpe-me, não tive a intenção. A senhorita está pálida. Deseja um copo de água com açúcar? Ela sentou-se numa das poltroninhas do hall e pediu, por favor, Raimundo, eu gostaria muito. Ele correu para a cozinha enquanto a Angelina se aproximava apreensiva. Eu a procurei em todos os cantos. Não gostei da maneira como a sua mãe a conduziu até a biblioteca. Estelinha, sentada, agarrou-se à cintura de Angelina. Oh, titia, eu senti tanto medo. O que aconteceu? Aquele imbecil me beijou à força. Mas que atrevido! Bem que o seu pai comentou comigo. Embora esse rapaz seja de família tradicional e respeitadíssima, é um pulha. Décio é horrível. Bernarda apareceu e, ao ver a filha abraçada a tia, indagou: O que foi que você fez? Estelinha limpou as lágrimas com as costas da mão. Estava aturdida. Eu? Como assim? Décio me procurou há pouco. Disse-me que você o tratou mal. Que lhe deu um tapa na cara. Bom, é que ele... Bernarda a cortou seco. Isso são modos, Maria Estela. Onde já se viu destratar assim um convidado? Ora, Décio é filho de Yolanda, a minha amiga. O que vão pensar de nós? Que somos um bando de selvagens? Angelina desprendeu-se da sobrinha e deu um passo à frente. Ele agiu de forma leviana. Tentou beijar Estelinha à força. Claro! Eu e Yolanda desejamos muito que nossos filhos namorem. Décio é um partido excelente. As moças o disputam a tapas. E Maria Estela, completamente sem atrativos, cativou-o. Ela deveria levantar as mãos para o céu por ele ter se interessado por ela. Mamãe, você está vendo tudo errado. Ele quis se aproveitar de mim. Bernarda riu e mirou com desprezo. Ou será que não foi o contrário? Você sempre estranha. Angelina interveio. Eu não acredito que, em vez de defender a sua filha, esteja defendendo aquele tratante. Bernarda aproximou-se dela e, dedo em riste, disse-lhe: Nunca fomos melhores amigas. Eu só a convidei para o aniversário de Antonieta por educação. Eu tinha certeza de que não viria. Mas enganou-se, Bernarda. Eu vim. E eu só não a convido a se retirar da minha casa agora, porque o meu filho, lamentavelmente, mora na sua casa.
Saiba que nunca aprovei essa decisão de Alfredo morar com você. No entanto, como ele está se formando, provavelmente irá se mudar. Então não teremos mais que nos aturar. Eu não tenho problemas com você. Não sou sua amiga e creio que jamais serei. Mas me importo com os meus sobrinhos, especialmente com Alfredo e Estelinha. Ela mirou a sobrinha e sorriu. Maria Estela é a minha filha e vai viver acatando as minhas ordens enquanto estiver morando aqui. Estelinha interveio. Vou completar 18 anos em breve. Serei maior de idade e dona de mim. Bernarda meneou a cabeça para os lados. Você é tão ingênua. Vai viver do quê? Só se sair por aí vendendo seus álbuns de figurinhas. Você não tem preparo para a vida, Maria Estela. Por isso me preocupo com seu futuro e quero lhe assegurar um bom casamento antes que fique para a titia. Isso seria a morte para mim. Uma filha encalhada. Bernarda rodou nos calcanhares e foi até Teresa, que vinha justamente ao seu encontro. Assim que Bernarda saiu, Estelinha abraçou-se à tia. Viu como ela me trata? Nós nunca nos demos bem. Calma, não fique assim, minha querida, redarguiu Angelina, enquanto alisava-lhe os cabelos. O que mais me machuca é o fato de ela acreditar nas mentiras do Décio e desacreditar da própria filha. Isso passa. Vamos subir e conversar? Sim, querida, gostaria. Mas e a sua irmã? E os convidados? Antonieta ficará feliz de eu não estar por perto. Os convidados estão se divertindo. Também não vão dar pela minha falta. Eu não conheço ninguém. Prefiro estar com você a aturar conversa fútil. Vamos, titia. Estelinha abraçou-se à cintura de Angelina. Mas, antes de subirmos, poderíamos passar na cozinha para fazer um chá? Ótima ideia! Assim que chegaram à porta do quarto, Estelinha girou a maçaneta e fez um sinal para Angelina, que segurava a bandeja, entrar primeiro. Ela colocou a bandeja sobre uma mesinha e sentaram-se confortavelmente em 2 poltronas próximas. Se não estivesse aqui em casa, não sei o que seria de mim. A relação entre você e a sua mãe foi sempre assim, digamos, distante? Quis saber Angelina enquanto serviu o chá. Sim, desde que nasci. Quando era pequenina, mamãe fazia questão de que eu ficasse aos cuidados de alguma babá. Tive inúmeras. E a relação com seu pai? Estelinha bebericou o chá e suspirou alegre. Felisberto é maravilhoso. Como você sabe, eu não tenho ideia de como era o meu pai Eurico. Só o conheci através de fotos. Eu gostaria de saber mais a respeito dele. Mamãe nunca tocou em seu nome. De vez em quando ouço Antonieta falar algo, mas é raro. Pode me falar sobre ele? Claro, animou-se Angelina. Eurico era 10 anos mais velho do que eu. Quando se casou com a sua mãe, tinha acabado de completar 24 anos de idade. Um pouco antes do casamento, havíamos perdido os nossos pais num acidente. Que triste! E você ficou sozinha? Eu tinha acabado de completar 14 anos. Seu pai insistiu para que eu viesse morar com ele em São Paulo. Não quis. Ele iria se casar e começar uma nova vida. Eu decidi, portanto, morar com uma tia, de que muito gostava. Continuei os estudos, concluí a faculdade de letras e arrumei emprego numa revista de grande circulação. E sua tia ainda vive? Infelizmente, ela faleceu há um bom tempo. Nunca se casou? Não, ela riu. Pretendentes não faltaram, mas eu nunca senti-me atraída por um homem a ponto de desejar me casar com ele. Gostaria de ser como você, titia, independente, que não precisa de ninguém para dizer o que deve ou não fazer. Você pode ser o que quiser. Como?
Ela terminou o chá e, após colocar a xícara sob a bandeja, comentou: Não viu que a mamãe disse? Que eu não tenho preparo para a vida? Foi ela quem disse. Não acredite em tudo o que a sua mãe lhe diz. Logo você vai completar 18 anos e estará livre para fazer o que bem entender da sua vida. Sem casa, sem dinheiro e não tenho habilidades, iria trabalhar em quê? Sempre há um jeito de começar. A primeira coisa que deve fazer é acreditar que pode fazer escolhas por si mesma. Pensando assim, fico animada. Mamãe poderá não aprovar e Angelina a silenciou com um gesto delicado. Está muito presa à sua mãe. Por que não experimenta decidir por si mesma? Não sei, eu nunca fiz nada sozinha. Pois agora está na hora. Ou você assume a sua vida, ou vai deixar que os outros a dirijam. Pelo que tudo indica, se não for firme em suas decisões, quando voltarmos a nos ver, você estará casada com Décio. Isso nunca! Exclamou Estelinha. Ela levantou-se de supetão e disse horrorizada: Não gosto do Décio. Ele tem algo que me dá medo. Converse com seu pai. Diga a ele que não quer se envolver com esse rapaz. Eu tenho certeza de que Felisberto vai apoiá-la. Pode ser, ela replicou sem convicção. Em seguida, Estelinha caminhou pelo quarto pensativa. Os olhos pousaram sobre um dos livros de Allan Kardec. Ela apanhou o exemplar e comentou: O Livro dos Espíritos. Título instigante. É um dos pilares que dão sustento à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Interessante, tornou Estelinha. Tem a ver com a matéria que você leu na revista. Algo em mim despertou-me o interesse pela doutrina. Sinal de que seu espírito está, de fato, clamando por mudanças. Será? E mudando de assunto, quis saber. Conte-me mais sobre o rapaz da matéria, o Chico Xavier. Ele é de Minas Gerais, realiza um lindíssimo trabalho de ajuda aos necessitados. Em paralelo, é autor de livros que enriquecem o espiritismo. Então, isso é coisa boa? O quê? Não entendi. Isso, de espiritismo. Certa vez mamãe comentou que quem evoca os mortos não bate bem da cabeça. Não é de confiança. Lamentavelmente, sua mãe, assim como muitas pessoas, condenam o espiritismo sem nem menos terem frequentado um centro espírita ou terem lido um livro que fosse. Existe, sim, um preconceito enorme na sociedade. Você disse que uma amiga levou até a... Esqueci o nome. Federação Espírita. É a mais importante organização representativa do espiritismo. Nela são disponibilizadas reuniões mediúnicas e de estudos, palestras, passes, serviços de assistência e promoção social, e ainda conta com uma livraria. Angelina contou a história de Kardec, o nascimento da codificação e falou sobre os passes. Enfim, fez um resumo da doutrina. Estelinha animou-se. Quando eu for ao Rio, você me leva até lá para eu conhecer tudo isso? Sem dúvida. Será que... Ela baixou o tom de voz. Eu poderia me comunicar com meu pai Eurico? Tudo é possível. Para que haja uma manifestação de Eurico, é necessário que tanto ele quanto você estejam bem emocionalmente. Quando há permissão para esses encontros, não podemos nos desarmonizar. Também é possível haver comunicação, um encontro, por assim dizer, por meio dos sonhos. Eu, que sempre tive sonhos estranhos, nunca sonhei com ele. Pode ter sonhado e não se recordar. Nosso inconsciente, embora devidamente estudado por Freud, ainda é um mistério. Você é tão culta e fala de maneira tão natural. Estelinha, você também pode ser assim. Tem todas as qualidades para se tornar uma mulher culta. Obrigada. Ela levou a mão à boca e comentou.
Estou um pouco cansada. Poderemos tomar café de manhã juntas? Sim. Amanhã poderemos dar uma volta na cidade. Posso levá-la para conhecer os ateliês de moda na Barão do Itapetininga e os magazines. As vitrines são de arrepiar. Cada vestido lindo. Adoraria. No entanto, eu pretendo voltar para casa após o café da manhã. Mal ficou um dia e já vai embora? Entristeceu-se Estelinha. Ficou claro que a sua mãe não gosta de mim. Estelinha ia dizer algo, mas Angelina censurou com a mão e prosseguiu. Isso não me afeta em nada. É que eu estou na casa dela. Não me sinto bem perto de Bernarda, mas me prometa que irá me visitar no Rio. Eu e Alfredo vamos adorar recebê-la. Irei com prazer. Se mamãe... Ela calou-se e as duas riram. É força do hábito. E abraçando os exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, pediu: posso levar esses livros para ler um pouquinho? Eu prometo que os devolverei amanhã. Angelina levantou-se e pegou os livros das mãos de Estelinha, sentou-se à mesinha e fez uma dedicatória em cada um deles. Em seguida, entregou-os à sobrinha. Quero que fique com esses livros como um presente. Eu tenho certeza de que eles vão lhe ser muito úteis. Estelinha abraçou-a com genuíno afeto. Obrigada, titia. Você é adorável. Digo mesmo de você. Despediram-se e assim que a porta se fechou, Angelina sentiu um leve mal-estar. Fez delicada prece, vestiu a camisola e deitou-se. Estelinha, por sua vez, entrou no quarto e colocou os livros sobre a cômoda. Trocou-se, vestiu a camisola e apanhou o Evangelho. Abriu-o ao acaso e deparou-se com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Estelinha entreteve-se com a leitura. Gostei, disse para si mesma. Espreguiçou-se e em seguida fechou o livro com um suspiro e dormiu. Foi a primeira noite em anos que dormiu sem sonhos ou perturbações. Próximo à cama dela, um espírito a fitava emocionado. Apenas murmurou um "Eu te amo" e sumiu. Capítulo 12. Depois do café da manhã, Angelina despediu-se de Estelinha e marcaram de se ver em breve. Queria dizer que li um pedacinho do Evangelho ontem e, por incrível que possa parecer, dormi bem. Acordei sem ter tido sonho nem pesadelo. Gostaria muito de estar mais perto para ajudá-la a cuidar mais de si e compreender melhor o Espiritismo. Peço que procure ler um trecho do Evangelho antes de dormir. Ele tem a capacidade de nos acalmar, de fazer o nosso espírito aquietar-se diante dos problemas. Além do mais, quando fazemos uma leitura edificante, acabamos por criar condições para que os espíritos amigos, benfeitores espirituais, possam se aproximar e nos garantir uma boa noite de sono. Em alguns casos, poderemos ser convidados a rever parentes que muito amamos. Verdade? Quer dizer que eu posso sonhar com meu pai Eurico? Sem dúvida. Aposto que ele tem muita vontade de comunicar-se com você. Ainda não encontrou uma forma de aproximação. No entanto, se mantiver o hábito da leitura saudável antes de dormir, quem sabe ele não apareça? Estelinha foi tomada de uma forte emoção. Os olhos marejaram. Uma pena você ter que ir embora tão rápido. Não tem ideia de como eu fiquei feliz em conhecê-la. Eu também fiquei feliz. Saiba que sempre poderá contar comigo. Obrigada. Estelinha apanhou sobre a mesa um envelope e o entregou a Angelina. É para Alfredo. Diga que adorei a sua carta e que eu estou morrendo de saudades. Eu direi a ele. Continuaram a conversar mais um pouquinho.
Aproveitaram o bate-papo porque Bernarda e tampouco Antonieta desceram para o de jejum ou para se despedirem. Felisberto insistiu em levá-la até o aeroporto, mas Angelina já havia contratado um carro de aluguel. O chofer já está me esperando, respondeu ela. Seria um prazer levá-la. Você é da família. Eu sei, agradeço. Está na minha hora. Adeus. Despediram-se e Felisberto abraçou Estelinha. Entraram e, voltando à copa, pediram mais um café. Ela comentou. Adorei a tia Angelina, tão bonita e inteligente. Ela é espírita, papai. Ela comentou comigo na festa. E então, ela explicou-lhe como funciona essa doutrina ou religião? Ela comentou bem superficialmente. Deu-me de presente 2 livros. Um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li um trecho antes de dormir e, acredite, dormi muito bem, sem sonhos ou pesadelos. Que notícia boa, minha filha! Bem se vê que acordou melhor, mais corada. Sim, eu acordei muito bem. Li a carta de Alfredo e aproveitei para lhe responder. Na carta ele disse que está namorando e está apaixonado. Melhor não contar à sua mãe. Ele pediu segredo, eu não vou revelar nada. Conversaram amenidades e Felisberto tomou a palavra. Aconteceu alguma outra coisa? O quê? Por que Angelina já partiu? Estelinha abaixou a cabeça. Não queria falar sobre a conversa ríspida entre Bernarda e Angelina na noite anterior. E também não queria falar sobre o beijo forçado de Décio. Sentia-se constrangida. E ele insistiu. Conheço você, minha filha. O que aconteceu? Estelinha ia abrir a boca, mas Bernarda entrou na copa e pôs-se a falar. Angelina foi convidada para o aniversário de Antonieta. Não veio passar uma temporada. Custava ser gentil e convidá-la a ficar mais alguns dias? Indagou Felisberto. Ela e Estelinha se deram muito bem. Ademais, é a única parente viva por parte de Eurico. Bernarda deu de ombros. Estelinha estava nas fraldas quando Eurico morreu. Angelina é como uma estranha e depois, confesso, não gosto dela. Eu gosto, interveio Estelinha. Bernarda a encarou com ironia. De que vale o seu gosto, Maria Estela? Quem dá a voz nessa casa sou eu. E eu, protestou Felisberto. Não, você mora na minha casa, na casa que os meus pais me deram de presente quando me casei com Eurico. Você é apenas... Ela parou de falar. Apenas o quê? Indagou-se Felisberto. Bernardo encarou com os olhos frios e antes de deixar a copa disse: é apenas um marido, mais nada. Saiu, ajeitando o penhoar. Estelinha pousou a mão na de Felisberto. Não fique triste, papai. Mamãe tem esse jeito. Se não fosse você, Estelinha... Ele deixou a frase solta no ar. Levantou-se e caminhou até o jardim. Estelinha meneou a cabeça para os lados. Não gostava da maneira como a mãe destratava Felisberto. Ele era um homem bom, um pai amoroso. Esforçava-se para ser um esposo atencioso. Por que será que Bernarda era tão fria com ele? Ficou a pensar enquanto terminava de cortar uma fatia de bolo. Em seguida, Estelinha deu de ombros, terminou o café e voltou para o quarto. Capítulo 13. Angelina chegou ao Rio de Janeiro perto da hora do almoço. Tomou um táxi e deu o endereço. Dali a pouco, o automóvel a deixava diante de um charmoso edifício na praia do Flamengo. O porteiro veio rápido ajudá-la a carregar as malas. A senhora mal saiu e já voltou, tornou Jacinto, o porteiro.
Era apenas um evento social, mais nada. Alfredo acabou de chegar com a namorada, belíssima por sinal. Angelina sorriu e foram conversando amenidades. Assim que entrou no apartamento, Alfredo veio correndo até ela. Tia, já voltou? Ela o cumprimentou com um abraço e respondeu. Era apenas o aniversário de sua irmã. E anunciaram a data? Vão se casar daqui a 6 meses. Seu futuro cunhado é um rapaz simpático. Eu gosto do Rami, mas sinto pena dele. Por quê? Quis saber Angelina enquanto tirava as luvas e as colocava sobre uma cômoda. Rami ama Antonieta, já ela, não sei não. Ela nunca mostrou entusiasmo quando estavam juntos. Não percebi nada. Fiquei conversando o tempo todo com Estelinha. Os lábios de Alfredo se abriram em um enorme sorriso. Nesse meio tempo, Angelina deu a ele a carta que Estelinha lhe escrevera. Se tem alguém de quem sinto saudades lá de casa, esse alguém é Estelinha, disse enquanto recebia a carta da tia. Ela também o adora. Eu a convidei para vir nos visitar. Alfredo fez um gesto com a mão. Se depender da minha mãe, Estelinha não põe os pés fora de casa. Ela controla Estelinha como se minha irmãzinha fosse uma marionete. Bernarda exerce influência muito forte sobre a sua irmã. Eu me preocupo com ela. Com quem? Com a minha mãe ou com a Estelinha? Com a Estelinha. Sua mãe está forçando-a a namorar um rapaz que não me causou simpatia. Ah, é claro, Estelinha vai fazer 18 anos. Aposto como mamãe deve estar louca para casar a caçula. Ainda mais Estelinha, pobrezinha. Percebi que elas não têm muito afinidades. Mamãe sempre teve olhos para mim e Antonieta. Eu me lembro de quando engravidou de Estelinha. É? Como foi? Eu já era grandinho e estava com quase 7 anos. Lembro-me de um dia passar pelo corredor e ouvir uma discussão que vinha do quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta e eu ouvi. Alfredo parou de falar e mirou o infinito. Era como se estivesse tentando acessar memórias esquecidas havia muito tempo. Na sequência, confidenciou a tia. Minha mãe gritava com meu pai, dizia que estava possessa com ele e que só não tirava o bebê porque era católica. Bernarda disse isso? Foi o que eu ouvi, nunca mais me esqueci. Depois que Estelinha nasceu, eu percebi o distanciamento. Minha mãe nunca tinha tempo para a filhinha, estava sempre ocupada com alguma coisa que julgava ser mais importante. Um bom caso de espíritos que tem um bocado de acertos para fazer. Acha mesmo, tia? Angelina balançou a cabeça com convicção. Geralmente, antes de reencarnar, escolhemos os nossos pais. Eu disse geralmente, porque nem todos temos plena consciência do que desejamos ao estabelecer uma nova vinda ao mundo. O caso de Bernarda e Estelinha se assemelha a histórias em que desafetos renascem como mãe e filha para que o amor filial transforme os sentimentos ruins que uma nutre pela outra em bons. Eu também acredito nisso. Uma voz doce e feminina se fez ouvir. Angelina sorriu e abraçou a moça com efusividade. Dirce, como está? Bem, dona Angelina. Que cara é essa? Ela baixou os olhos e Alfredo disse com rancor. Foi desrespeitada ao sair de uma magazine. Como? Angelina estava estupefata. Porque sou assim, fez Dirce com um gesto apontando para si mesma. Tia, pararam Dirce na saída da loja porque ela é negra. Isso é um absurdo.
Pois é, dona Angelina, é um absurdo, mas sabemos que há um preconceito velado em nossa sociedade. Afirmam que os brasileiros, de um modo geral, são amáveis uns com os outros. Eu sinto na pele a discriminação. Já disse para ela, tia. Dirce tem um bom emprego como enfermeira, trabalha como uma médica brilhante, não pode ser tratada dessa forma hostil. Nem que eu fosse lavadeira, não importa a profissão, importa que eu seja tratada e respeitada, esclareceu Dirce. Precisamos ir até esse magazine. Angelina ainda estava chocada. Foi uma granfina, delatou Alfredo, uma infeliz que não aceita que Dirce frequente o mesmo lugar que ela. Já não chega os olhares reprovadores que nos endereçam quando estamos juntos. A sociedade é preconceituosa e intolerante. Sei disso, concordou Angelina. Vocês são corajosos e saibam que estarei sempre ao lado de vocês. Jamais permitirei que falem mal ou destratem Dirce. Obrigada, dona Angelina. Apenas não gostaria de ser maltratada ou ofendida por ser negra. Sou uma pessoa como outra qualquer. A cor da pele não pode ser um diferencial. Não pode servir como termômetro para tratarmos alguém deste ou daquele modo. Um dos motivos que nos trazem de volta ao mundo é para que possamos aprender a lidar com as diferenças, a respeitar a nós e aos outros, olharmos para o próximo como um igual. Penso da mesma forma, tia. Eu amo a Dirce por ela ser a Dirce. Obrigada, querido, ela respondeu com docilidade. Querem saber? Angelina perguntou. O que importa é o amor que sentimos uns pelos outros, porque o amor anula o preconceito, a raiva, o ódio. O amor é capaz de curar o espírito mais empedernido que existir. Alfredo e Dirce se emocionaram. Os três se abraçaram e uma luz diáfana se fez ao redor. Amigos espirituais ali estavam para ajudá-los a enfrentar essa erva daninha chamada preconceito, que se não for podada logo que germina, poderá impregnar o espírito de crenças e atitudes que atrapalham o seu desenvolvimento, espalhando a discórdia e julgamento por onde passar. Aguardem, a história continua.